Você investiu num fundo de renda fixa achando que era conservador. E de repente, abriu o aplicativo e viu a cota cair. A pergunta é, como um fundo de renda fixa pode ficar negativo se ele investe em renda fixa? Nesse vídeo, você vai entender por que isso acontece, qual é o papel da marcação a mercado, como a alta dos juros afeta os títulos e por que movimentos de resgate podem piorar a situação em alguns momentos. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. Para deixar o conteúdo simples, eu vou separar em 3 perguntas. Primeiro, o que tem dentro de um fundo de renda fixa? Segundo, por que a cota do fundo pode oscilar, mesmo sendo renda fixa? E terceiro, o que você faz com essa informação antes de investir ou resgatar? No final do vídeo, eu vou te mostrar um checklist simples para você não comprar um fundo conservador no nome, mas arriscado no comportamento. Começando do começo. O que é um fundo de renda fixa? Um fundo de renda fixa é uma carteira coletiva. Vários investidores colocam dinheiro no fundo e um gestor profissional compra ativos de renda fixa com esse recurso. Esses ativos podem ser títulos públicos, CDBs, letras financeiras, debêntures, CRIs, CRAs, operações compromissadas, entre outros. Em português mais simples, o fundo empresta dinheiro para governos, bancos ou empresas e recebe juros por isso. Mas aqui começa a primeira pegadinha. Renda fixa não significa cota fixa. Renda fixa significa que existe uma regra de remuneração do ativo. Pode ser CDI, Selic, IPCA mais juros, pré-fixado ou alguma outra referência. Mas o preço desses ativos pode oscilar todos os dias. E como o fundo precisa mostrar o valor atual da carteira, a cota sobe ou cai de acordo com esse preço. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que um título que paga juros pode cair de preço. E esse é o ponto que mais confunde o investidor. Antes, vamos entender a cota. Imagine que um fundo tem 100 milhões de reais em ativos e 100 milhões de cotas. Cada cota vale R$1. Se os ativos do fundo sobem de valor, a cota sobe. Se os ativos caem de valor, a cota cai. Então, quando você vê um fundo de renda fixa com cota negativa no dia ou no mês, isso não significa necessariamente que o fundo tomou um calote, que o gestor errou tudo ou que a renda fixa acabou. Significa que o preço dos ativos na carteira do fundo caiu naquele período. E por que isso importa? Porque muita gente compra fundo de renda fixa olhando só o nome: renda fixa, conservador, crédito privado, inflação, juros. Mas o nome do fundo não conta a história inteira. O que realmente importa é qual a composição da carteira desse fundo, qual o prazo médio dos títulos desse fundo, qual é o risco de crédito, qual é a sensibilidade aos movimentos dos juros, qual é a liquidez do fundo e qual é a base de investidores, ou seja, qual é o passivo do fundo. Essa última pergunta parece técnica, mas ela é muito importante, porque um fundo não sofre apenas com o preço dos ativos, ele também pode sofrer com resgate. Daqui a pouco eu vou explicar como um grande volume de saques pode forçar o gestor a vender ativos num momento ruim. Mas primeiro vamos ao conceito central: marcação a mercado. Marcação a mercado é o processo de atualizar o preço dos ativos do fundo todos os dias, de acordo com o valor que eles teriam no mercado naquele momento. É como se o fundo perguntasse todos os dias: se eu tivesse que vender esse título hoje, quanto ele valeria? E isso é muito importante, porque o fundo tem entrada e saída de cotistas todos os dias. Se alguém entra hoje, não pode entrar com preço antigo. Se alguém sai hoje, não pode sair com preço que não reflete a carteira. A marcação a mercado protege o equilíbrio justo entre os cotistas, mas ela também faz com que a cota oscile. E a principal fonte de oscilação em muitos fundos de renda fixa é a variação dos juros. E agora vem a parte mais importante do vídeo. Quando os juros sobem, o preço de muitos títulos de renda fixa cai. E quando os juros caem, o preço de muitos títulos sobe. Parece contraintuitivo, mas é simples. Imagine que você comprou um título que paga 10% ao ano. De repente, o mercado começa a exigir 13% ao ano para títulos parecidos. O seu título antigo, que paga 10%, fica menos atraente. Para alguém aceitar comprar esse título, o preço dele precisa cair. É assim que o retorno de quem compra hoje fica mais próximo dos novos 13%. Agora o contrário, você tem um título pagando 13% e o mercado passa a exigir 10%. O seu título fica mais valioso,
porque ele paga mais do que os títulos novos. Então, o preço dele sobe. É por isso que fundos com títulos pré-fixados ou títulos atrelados à inflação podem oscilar mais. Não é porque eles deixaram de ser renda fixa, é porque eles têm preço de mercado. E importante, quanto maior o prazo do título em geral, maior a sensibilidade à mudança dos juros. Um título que vence daqui a 6 meses tende a oscilar menos. Um título que vence daqui a 10 anos, 20, 30 anos, pode oscilar muito mais. Aqui entra um conceito importante, duration. Duration é uma medida de sensibilidade do preço do título à variação dos juros. Em uma frase, quanto maior a duration, mais o fundo tende a sofrer quando os juros sobem, mais ele tende a ganhar quando os juros caem. Não precisa decorar a fórmula, mas precisa entender esse comportamento. Agora vamos para um exemplo prático. Imagine 2 fundos de renda fixa. O fundo A tem títulos pós-fixados, muito curtos, atrelados ao CDI ou à Selic. E o fundo B tem títulos longos, pré-fixados ou atrelados ao IPCA com vencimento daqui a muitos anos. Os dois são fundos de renda fixa, mas eles não se comportam do mesmo jeito. Se os juros sobem forte, o fundo A tende a oscilar pouco. Já o fundo B pode ter cota negativa no dia, na semana ou até no mês. Não porque ele é ruim necessariamente, mas porque ele carrega mais risco de marcação a mercado. É aqui que muitos investidores tomam susto. Eles acham que compraram renda fixa, mas na prática compraram um fundo com risco de juros, que é renda fixa. Agora, outra fonte de cota negativa, crédito privado. Fundos de crédito privado compram títulos emitidos por empresas, bancos ou operações estruturadas. O investidor recebe um juro maior porque assume um risco maior comparado, por exemplo, ao Tesouro Nacional. Esse risco pode aparecer de 2 formas. A primeira é o risco de calote ou piora na qualidade do emissor. Se uma empresa fica mais arriscada, o mercado passa a exigir mais retorno para financiar aquela empresa. E, de novo, quando o mercado exige mais retorno, o preço dos títulos antigos cai. A segunda forma é a falta de liquidez. Alguns títulos de crédito privado não têm um mercado muito ativo, ou seja, não é tão fácil vender rapidamente sem dar desconto. Em momentos de estresse, esse desconto pode aparecer na cota do fundo. Daqui a pouco eu vou mostrar como isso se conecta com os resgates dos investidores. Mas antes, grave essa frase. Em renda fixa, o risco não desaparece, ele apenas muda de nome. Pode ser risco de juros, pode ser risco de crédito, pode ser risco de liquidez, pode ser risco de prazo. E quando esses riscos aparecem, a cota pode ficar negativa. Mas agora vamos ao terceiro ponto, movimentos de resgate. Imagine um fundo com bons ativos, mas com muita gente pedindo resgate ao mesmo tempo. O gestor precisa levantar dinheiro para pagar esse resgate. Bom, como ele faz isso? Ele usa o caixa do fundo. Mas se o caixa não for suficiente, ele precisa vender ativos. E o problema é, se todo mundo quer vender ao mesmo tempo, o preço pode não ser bom. Basicamente, oferta e demanda. É como vender um imóvel com urgência. Talvez o imóvel seja bom, localização seja boa, mas se você precisa vender em 48 horas, provavelmente terá que aceitar um desconto no preço. Com títulos de crédito privado, em alguns momentos, a lógica é parecida. Se o fundo precisa vender ativos menos líquidos em um momento ruim, isso pode pressionar a cota. E pior, os investidores que ficam no fundo podem acabar carregando uma carteira mais concentrada ou menos líquida depois dos resgates. Por isso, ao analisar um fundo, não basta olhar a rentabilidade passada. Você precisa olhar a liquidez do fundo, o perfil dos ativos e a capacidade do gestor em lidar com resgates. Agora vamos para o que fazer com essa informação. Primeiro exemplo prático. Você quer um fundo para reserva de emergência. Nesse caso, a prioridade não é buscar o fundo que mais rendeu nos últimos 12 meses. A prioridade é baixa oscilação, liquidez, qualidade dos ativos e previsibilidade. Um fundo com muito título longo, muito crédito privado ou com muita oscilação pode não ser adequado para reserva de emergência, mesmo que o nome dele seja renda fixa. Para reserva, você precisa de um produto que não te assuste justo na hora em que você precisa resgatar. Segundo exemplo, você quer um fundo para buscar um ganho maior com queda de juros. Aí a história muda. Um fundo com títulos pré-fixados ou IPCA mais longos, ou mesmo de crédito privado, pode fazer sentido. Você precisa aceitar que, se os juros subirem ou demorarem mais para cair, a cota pode ficar negativa no caminho. Nesse caso, a cota negativa não é necessariamente um problema,
pode ser parte da estratégia. O problema é entrar nesse fundo achando que ele vai se comportar como uma reta, como um CDI. Não vai. Terceiro exemplo, você quer um fundo de crédito privado para ganhar um prêmio acima do CDI. Aqui você precisa perguntar quais são os emissores, qual é a diversificação, qual é a qualidade do crédito, qual é a liquidez dos ativos, qual é o prazo de resgate do fundo e qual foi o comportamento da cota em momentos de estresse. Porque um fundo de crédito pode parecer calmo por muito tempo, até o dia que o mercado começa a reprecificar risco. E quando isso acontece, a cota pode cair. Agora, um ponto muito importante. Cota negativa não significa automaticamente que você deve resgatar. Às vezes, resgatar no susto é justamente o que transforma uma oscilação temporária em prejuízo definitivo. Antes de resgatar, você precisa entender o motivo da queda. Foi a alta dos juros? Foi uma abertura de spread de crédito? Spread de crédito é o juro extra que o investidor exige para emprestar para uma empresa, por exemplo. Foi problema em algum ativo específico? Foi um movimento de resgate maior no fundo? Ou foi uma mudança estrutural na carteira desse fundo? É importante entender. Se a queda foi por marcação a mercado em um fundo de qualidade, talvez o problema não seja o fundo, talvez o problema tenha sido o seu prazo. Se a queda foi por piora real de crédito, concentração excessiva ou falta de liquidez, a análise é outra. Por isso, o investidor não deve decidir pelo susto, deve decidir pelo diagnóstico, pela análise. Agora vamos ao checklist final. Antes de investir em um fundo de renda fixa, faça 5 perguntas. Primeiro, o fundo investe mais em pós-fixado, pré-fixado, inflação ou crédito privado? Segunda, qual é a sensibilidade do fundo à variação nas taxas de juros? Terceira, qual é o prazo de resgate do fundo? Quarta, o fundo tem ativos líquidos suficientes para lidar com saques? E quinta, eu estou comprando esse fundo para reserva, para renda fixa estratégica ou para tomar risco de juros e crédito? E essa última pergunta é a mais importante, porque o erro mais comum não é comprar um fundo que oscila. O erro mais comum é comprar um fundo que oscila sem saber que ele podia oscilar. Um fundo de renda fixa pode ser excelente, mas ele precisa estar no lugar certo da sua carteira. Se ele é um fundo pós-fixado, curto, líquido, talvez faça sentido para a caixa. Se ele tem títulos longos, talvez faça sentido para quem quer exposição à queda dos juros. Agora, se ele tem crédito privado, talvez faça sentido para buscar prêmio acima do CDI, mas com análise de risco. O que não faz sentido é tratar todos como se fossem a mesma coisa. Renda fixa é uma classe de ativos, não é um carimbo de garantia de rentabilidade positiva todos os dias. Então, da próxima vez que você vir um fundo de renda fixa com cota negativa, não pergunte apenas esse fundo é ruim. Pergunte, o que dentro da carteira fez a cota cair? Foi juros? Foi crédito? Foi liquidez? Foi resgate? Ou foi apenas um risco que sempre existiu, mas que você apenas não tinha enxergado? A frase de resumo é: fundo de renda fixa pode ter cota negativa, porque renda fixa tem preço, tem prazo, tem risco de crédito e tem liquidez. E tudo isso aparece na marcação a mercado. Agora eu quero saber de você. Você já se assustou com a cota negativa de um fundo de renda fixa? Ou já sabia que isso podia acontecer?